Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sabadão, dia 27 de setembro, né? E a gente tá aqui, 4h30 da tarde, fazendo a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse dia, nesse final de semana para nossa vida, né? O que Ele quer de mudança para hoje, né? Eu costumo dizer que o dia é novo, que a folhinha do nosso caderno é novo para que a gente escreva uma nova história. E temos essa oportunidade dada por Deus todos os dias quando a gente acorda, né? Que a gente possa verdadeiramente sentir no coração o desejo de mudar, refletir a palavra, entender um pouco, né? Isso nada quer dizer que vamos virar santo, não, mas é bom a gente viver ali, conviver com a vontade de Deus na nossa vida. Com isso a gente traz favores, né? Favores que Ele nos dá. E a gente sabe que a gente precisa desses favores, não é? Existem favores na nossa vida que a gente pede há anos e anos e anos e a gente não consegue. Por quê? Porque não somos merecedores de receber, devido às nossas desobediência, né? A gente não obedece a Deus, né? A gente faz do nosso jeito, do jeito que a gente acha que deve fazer, né? Então a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus continua no livro de Lucas. Continuamos no capítulo 9 e hoje a gente vem para o versículo do 43 ao 45. Então, aqui, todos ficaram admirados com a grandeza de Deus. O povo estava admirado com tudo que Jesus fazia. Então Jesus disse aos discípulos: prestem atenção ao que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Isso estava escondido a eles, para que não entendessem, e tinha medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só, hoje o evangelho também é pequeno, não é? Só são 3 versículozinhos pequenininhos e a gente percebe uma coisa, né? Hoje o evangelho ele vem nos ensinar uma coisa que muito nos acontece, né? Todas as vezes que a gente escuta alguém que a gente admira, vamos se dizer assim, não é? Se sentindo assim, fracassado, se entregando. Muitas vezes a gente tem alguém ali do nosso lado que é uma rocha firme, que faz tudo o que a gente quer, mas de repente essa pessoa, por algum motivo, essa pessoa começa a se desfalecer, essa pessoa começa a não reagir diante das coisas. E a gente está acostumado em ver uma pessoa gloriosa, uma pessoa que está ali, né, firme e forte para tudo que acontece. A gente não quer saber, mesmo que a pessoa chegue junto de nós e diga assim: eu não estou aguentando, né? Eu não estou aguentando, já passei por muita coisa e fui forte, hoje eu tô fraco, tô fraca, né? A gente não quer ouvir isso. Por quê? Porque de certa forma a gente tem um sustentáculo, um amigo assim forte que nos sustenta quando a gente cai. Com Jesus e os discípulos não foi diferente, né? Jesus caminhava com eles, a palavra diz que eles viram prodígios, milagres ali. Então eles tinham Jesus como um triunfo, né? Como aquele que tudo poderia. Aí quando Jesus começa a contar para eles que Jesus ia morrer, que o Filho do Homem ia morrer e de que morte iria morrer, né? Morte de cruz. Eles não queriam entender, né? Como se ele dissesse: eu não quero nem escutar a possibilidade que a gente vai perder o nosso mestre, né? Então a palavra diz que eles não entendiam nada que Jesus falava.
né? Por quê? Porque para eles aquilo era muito duro. Ter durante um tempo, uma vida caminhando com um santo, aquele que tudo poderia fazer por eles. Eles ali se sentiam protegidos. Por quê? Porque Jesus estava ali do lado, né? Jesus indo embora, eles iriam ficar como uma puxada de tapete, né? Então eles não queriam ficar órfãos, eles não queriam que Jesus fosse embora, né? Eles não entendiam nada que Jesus falava. Então, trazendo para a nossa vida, nós também somos assim. A gente não é apto a digerir coisas ruins. A gente não é apto a aceitar nãos, né? A gente não é apto como é que se diz? A aceitar as coisas negativas que vêm na nossa vida. Principalmente se a gente tem um sustentáculo, tem alguém que nos sustenta. Assim como eu citava, né? Muitas vezes a gente tem um amigo que a gente corre e ele sempre nos salva, né? É um dinheiro emprestado, é uma palavra amiga, a gente sempre tem. Mas a gente não quer imaginar que a gente pode ficar sem a amizade daquela pessoa, porque aquela pessoa ela nos ajuda. Ela está sempre ali quando a gente precisa. Os discípulos também eram assim, né? E a gente precisa entender e aceitar que a morte, as cruzes, ela vem também. Faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa caminhada. A gente precisa aceitar as coisas negativas também, né? Muitas vezes a gente aceita, mas a gente blasfeme, a gente fica se perguntando a Deus o porquê. Ah, mas por que comigo, Senhor, aconteceu, né? Aconteceu comigo por quê? Eu sou uma pessoa tão de igreja, eu sou uma pessoa tão santa, né? Para a vista de muitos que tem por aí. Eu já escutei pessoas dizer, mas fulano de tal faz tanta coisa errada, por que não com ele sim comigo? Que não faço, né? A gente não vê os nossos defeitos, a gente só vê os dos outros. A gente não vê os nossos pecados, a gente só vê os dos outros. E aí Jesus dizia para os seus discípulos de que morte eles iam morrer, mas eles não aceitavam. E hoje o Evangelho nos ensina a aceitar a nossa cruz, né? É parecidinho com o Evangelho de ontem, que falava também nessa aceitação, né? A gente precisa aceitar as coisas que vêm para a nossa vida, seja boa ou seja ruim, né? O importante é como dizia o Evangelho de ontem, né? O importante é que tudo vai passar. Essa tribulação vai passar, essa morte vai passar, né? E hoje o Evangelho ele só nos reforça a isso, né? Ele só nos reforça. E Jesus perguntava, o que dizem que eu sou, né? O que dizem que eu sou por aí? E aí, cada um que dizia uma coisa, né? Teve um evangelho, acho que foi antes de ontem, que a gente falava sobre isso. Sobre Herodes, né? A gente falava sobre Herodes essa semana e a gente via que Herodes, ele queria conhecer Jesus. Ele queria conhecer Jesus, mas não para ter uma libertação, para ser uma pessoa melhor, para seguir Jesus, para se converter, né? Na linguagem popular, não. Ele queria conhecer este homem que está ameaçando o meu reinado, né? A gente via isso antes de ontem, eu acho. A gente via. Então, aqui não é diferente. Quando Jesus pergunta, você vê que as pessoas, cada uma tinha uma opinião. Cada uma tinha uma opinião sobre Jesus. Uns diziam que ele era João, outros diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era um profeta antigo que tinha ressuscitado. As pessoas só não acreditavam nele. Mas aí ele vai e pergunta a todos os 12 ali, que eram convertidos, que já andavam com ele, o que eles achavam dele. E ele disse, Pedro se levanta e diz, tu és o mestre. Então quando ele viu que Pedro, né,
e eles, todos eles que estavam ali, acreditavam nesse mistério, nessa verdade, ele resolveu falar para eles, né? Eu vou falar para eles, eles vão entender porque eles têm fé em mim, né? Eles têm fé, eles sabem que eu tudo posso, porque eles estão do meu lado, eles estão vendo os meus milagres, mas não foi bem assim, né? Eles não quiseram entender. Por quê? Porque aquilo para eles, pensar que Jesus iria morrer para eles, seria um fim. Eles não queriam perder aquela pessoa que estava ali do lado, que poderia fazer tudo por eles, né? Por quê? Porque ali eles viam prodígios, milagres, né? Tudo acontecer ali. Mas Jesus deixa hoje esse ensinamento para nós. Vamos acreditar que todo tempo ruim passa, né? Todo tempo ruim passa. Vamos aceitar o tempo ruim quando ele vier, né? Claro que com oração, claro que pedindo força a Deus e não esmorecendo, porque muitas vezes a gente se revolta com o tempo ruim e a gente esquece de pedir a Ele a força que a gente precisa. E a única pessoa que pode nos dar a paz diante de qualquer problema que possa nos acontecer é Jesus. Mais ninguém. Não é o amigo, não é a mãe, não é o pai, não é o marido, não é a esposa, não é os filhos, não é ninguém. Todos vão se desesperar com você. A gente pode citar uma pessoa que descobre um câncer, que vai ao médico sozinho, descobre lá o câncer, chega em casa, o que é que acontece? Conta para a família, todo mundo se desespera de uma vez só, né? Então, as pessoas, nós não somos aptos a receber essas coisas negativas, né? E Jesus dizia a eles, Jesus dizia também a eles isso aqui, né? Vocês precisam acreditar que tudo vai dar certo, porque vocês têm um Deus, né? Eles esperavam de Jesus, eu acredito que eles esperavam assim, que Jesus, não, ele é o santo, ele é aquele que tudo pode, então ele não vai se deixar, né, se entregar à morte assim de mão beijada. Mas Jesus estava fazendo a vontade do Pai que está no céu, né? E eles não entendiam isso. Eles queriam que Jesus lutasse, pegasse os seus superpoderes e parasse aquela situação ali que ia acontecer. Então eles faziam que não estava nem entendendo o que Jesus estava falando. Amém? Então hoje a gente leva essa certeza para a nossa vida. Vamos seguir sabendo que as tribulações vão vir. As dores vão vir, o luto vai vir, o desemprego vai vir. Mas a gente vai ter uma certeza de que tudo vai passar, né? Tudo vai passar. Por quê? Porque Jesus passou por uma morte de cruz. Por quê? Porque ele foi fiel, né? Aquela morte para nos salvar. Aquela morte de Jesus foi para nos salvar. Aquela morte de Jesus foi para pagar todos os nossos pecados. Os cometidos, os que a gente cometeu lá no passado, os que a gente comete hoje e os que a gente ainda vai cometer, né? Todos eles estão pagos ali, né? Mas a gente precisa traçar o nosso caminho. Ninguém está salvo se não caminhar conforme essa vontade aqui. Amém? Um bom final de semana para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.